Vamos para a palavra? Nós vamos falar sobre o que nós somos. Nós vamos falar sobre igreja. Geralmente, quando eu prego fora da minha igreja, eu gosto de falar de igreja. Quando é aniversário, então, aí que eu falo de igreja mesmo, porque é o que nós somos. Amém? Nós vamos aprender hoje com uma igreja que ela foi extremamente relevante, importante em sua época. Eu estou falando da igreja de... Todo mundo fala Atos, né? A primeira igreja. Alguns falam de Antioquia, mas não é nenhuma dessas duas igrejas. Existe uma igreja no Novo Testamento que ela se tornou extremamente relevante e é sobre ela que nós vamos aprender alguns aspectos sobre esta igreja. Antes de fazermos a leitura do texto que eu vou pregar, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo Atos capítulo 17, para que nós possamos fazer a leitura do contexto na qual se iniciou essa igreja, amém? Paulo estava em uma viagem missionária, Paulo estava em missões, e Paulo, então, em uma das suas viagens missionárias, ele fica em uma cidade, que nós vamos entender, por 3 semanas, e depois ele tem que sair dali corrido, porque a perseguição era muito grande. Atos capítulo 17, a palavra do Senhor diz assim: tendo passado por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo, é o Messias, é o ungido prometido no Antigo Testamento. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição, no caso da sociedade. Irmãos, Paulo estava, como eu disse, em uma das suas viagens missionárias. Ele entra na região de Tessalônica. E em Tessalônica havia uma sinagoga, um lugar onde os judaizantes se reuniam. E a palavra diz que durante 3 sábados, Paulo esteve disputando as Escrituras, ensinando as Escrituras, expondo as Escrituras para aqueles que faziam parte daquela sinagoga. A sinagoga ela era composta de judeus, logicamente, de gregos tementes a Deus e de muitas mulheres. O texto diz que muitos daqueles que ali estavam formaram uma igreja extremamente relevante para a sua época. Nós vamos entender este contexto lendo agora o texto que eu vou pregar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo agora escrevendo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, então, planta uma igreja na Tessalônica. Essa igreja ela era composta, vou recapitular, de muitos judeus, gregos tementes a Deus e de mulheres da alta sociedade. Paulo ele tem que sair com a sua comitiva corrido de Tessalônica, porque havia uma perseguição muito grande. Se os irmãos continuarem no texto, no capítulo 17 de Atos, os irmãos vão perceber que havia uma perseguição muito grande contra Paulo e a sua comitiva. Essa igreja surge, essa igreja nasce ali. Essa igreja, ela então começa a viver para o Senhor.
Essa igreja começa agora a trabalhar para o Senhor. Essa igreja começa a viver vida de igreja, de comunidade de fé, tendo Jesus como Senhor. Não mais a lei de Moisés, mas agora Jesus sendo o Senhor dessa igreja. Porém, esta igreja, ela se tornou muito importante. Nós vamos perceber na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o carinho que o apóstolo tinha por essa igreja e os motivos pelas quais essa igreja se tornou tão importante em sua época, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, amém? A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém, irmãos? Irmãos, o que nós poderíamos fazer em 3 sábados? Ou em 3 semanas? Será que daríamos para ser uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença na sociedade, em 3 semanas? Se o Senhor quiser, dá. Deus pode todas as coisas. E foi isso que ocorreu. Uma igreja surge, o apóstolo Paulo expõe as Escrituras, judaizantes se convertem, gregos crentes que tinham fé em Deus se convertem ao Evangelho, mulheres da alta sociedade se convertem, surge uma igreja. Esta igreja agora está sem liderança formada, é uma igreja que estava, poderíamos dizer, momentaneamente sem um pastoreio, e iniciando um trabalho. Surge ali uma igreja. E agora o apóstolo Paulo recebe notícias dessa igreja, de como os irmãos estavam progredindo na fé, e o exemplo, o modelo que os irmãos se tornaram para toda aquela região, a região da Macedônia e a região da Acaia. Olha que interessante, irmãos. A igreja aqui tem quantos anos? 42? 54? A nossa vai completar lá 11 anos, dia 9 agora, de novembro. Fica o convite. Não dá para ir dia 9 porque é domingo, mas o dia 8 dá para ir, é sábado. Teremos o prazer de receber os irmãos. Irmãos, se uma igreja se tornou tão proeminente, tão importante, tão relevante, surgida em apenas 3 semanas, e já era um exemplo para todas as outras igrejas, que inclusive já estavam plantadas, o que nós não podemos fazer tendo 52 anos? É 52? 54? Vai fazer 50? O que nós não podemos fazer tendo 54 anos?
Nós precisamos entender, irmãos, alguns aspectos que fez essa igreja se tornar tão importante e tão relevante naquele tempo. Em primeiro lugar, aquela igreja entendeu, e Paulo deixa isso claro, que quem escolhe é Deus. O versículo 4 nos diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Deus, no seu plano eterno, queridos, nos escolheu. Na verdade, nós temos por hábito dizer que nós aceitamos a Cristo porque se torna conveniente a nós, para entendimento. Mas, na verdade, quem nos aceitou foi Deus em Cristo Jesus. Foi Deus que tomou a iniciativa, assim como toda a história bíblica narra, de providenciar um plano para que todos nós, crendo na morte vicária de Jesus, pudéssemos ter a vida eterna. Nós estávamos sem esperança, sem Deus neste mundo, nós éramos por natureza inimigos de Deus, mas Deus, por sua misericórdia e graça, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de um Salvador. Foi Deus que nos escolheu, irmãos. Não perca isso de vista. Paulo começa escrevendo àquela igreja, animando aquela igreja. Olha, foi Deus que escolheu vocês. Isso aumenta a nossa responsabilidade, sabendo que nós fomos escolhidos por Deus, em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo, nos mostra também um lugar de privilégio, irmãos. É um privilégio podermos ser participantes da obra de Deus. Só existe duas coisas que a igreja precisa fazer aqui nessa terra. Somente duas coisas. E é por isso que ainda nós estamos aqui, e é por isso que Jesus ainda não voltou. A igreja pode ter os métodos, os modelos, alguns com PGM, outros com célula, alguns com ministérios, mas a igreja de Jesus só tem duas coisas para fazer aqui na terra: edificar os de dentro e salvar os de fora. Logicamente, ser instrumento de Deus para a salvação dos de fora, porque quem salva é Jesus. Mas edificar os de dentro e salvar os de fora, irmãos. Foi Deus que nos escolheu com esse propósito. Aquela igreja entendeu isto. Aquela igreja, ela entendeu que ela estava no propósito de Deus. Não é Deus que está nos nossos propósitos, somos nós que estamos no propósito de Deus. Foi Deus que nos escolheu. Jesus dizendo para os seus discípulos que serve para nós e é extensivo a nós: não fosse vocês que me escolheste, mas eu escolhi a vocês para que vocês vão e para que vocês possam produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Portanto, Deus nos escolheu, irmãos. Somos o povo de Deus. Somos chamados pelo nome. Somos igreja. Temos o sacerdócio santo, somos templo do Espírito Santo, somos aquele a quem o nosso Senhor se entregou, derramando seu sangue, nos amando, com morte de cruz, para que nele nós possamos ter, e já temos a vida eterna. Foi Deus que nos escolheu. Em segundo lugar, o que fez com que aquela igreja se tornasse uma igreja tão importante? Eles entenderam que eles foram escolhidos por Deus. Mas Paulo deixa claro, irmãos, no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O que Paulo deixa claro, irmãos? Que o que foi exposto para aquela igreja, ou para aqueles irmãos que ainda não eram igreja, e que se tornaram igreja, foi o evangelho. O que transforma a vida de uma pessoa é o evangelho de Jesus, irmãos. Nós podemos ter, talvez, os nossos posicionamentos ideológicos, políticos, como cidadãos,
Mas nós não podemos perder de vista que o que move o coração e que transforma o coração de uma pessoa é o Evangelho. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo vai instruir a Timóteo dizendo: Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Não pregue do seu conhecimento, Timóteo. Pregue a palavra, exponha a palavra, é a palavra que transforma, Timóteo. Não são as suas opiniões, Timóteo. O que transforma o coração de um pecador em uma pessoa regenerada é o Evangelho de Jesus. É a anunciação do Cristo que morreu pelos pecadores, uma morte de cruz, que levou sobre si os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra de Deus Pai, e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai viver ao lado dele eternamente. Este é o Evangelho, é isso que transforma a vida das pessoas. É isso que regenera. Paulo vai dizer: vocês sabem como nós procedemos diante de vocês. Queridos, aquela igreja, ela se tornou tão proeminente, tão importante, porque ela teve uma boa referência espiritual. Paulo vai dizer: vocês sabem que nós pregamos para vocês o Evangelho. O nosso Evangelho foi o que nós expomos para vocês. Além disso, vocês sabem como nós procedemos diante de vocês. Se nós continuarmos no capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a motivação dele estar com aqueles irmãos, pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras, não era por ganância, não era por vaidade, era por desejo de que novos filhos na fé surgissem para a glória de Deus, para que vidas fossem arrancadas do inferno e fossem levadas para o céu. Aqueles irmãos tiveram boa referência espiritual. Eles tiveram a quem olhar, irmãos. Irmãos, nós precisamos ser e ter boas referências espirituais. Paulo vai dizer no versículo 5, eu vou ler novamente: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, ou somente em opinião própria, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Aquela igreja, portanto, ela surge tendo como referência espiritual o apóstolo Paulo e a sua comitiva, pregando o Evangelho. Tudo quando começa bem, tende a terminar bem. Aquela igreja começou certo, por isso que se tornou rapidamente tão proeminente. Isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto igreja, irmãos, porque nós precisamos ser referência espiritual para aqueles que precisam nascer de novo. Nós precisamos expor as Escrituras, não somente em palavras, mas sobretudo com as nossas vidas. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda, batizando em nome do Pai, do Filho, ensinando as pessoas a obedecerem. Como que nós fazemos discípulos para Jesus? Indo, pregando o Evangelho que transforma, mas ensinando as pessoas a obedecerem. Como que eu ensino as pessoas a obedecerem? Sendo uma referência de obediência a Deus, para fazermos das palavras de Paulo as nossas próprias palavras. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como eu procuro imitar a Cristo, assim como eu procuro obedecer a Cristo, vocês podem me imitar, que vocês vão estar vivendo e tendo uma correta relação com Deus. É isso que Paulo está dizendo. E nós não estamos falando de perfeição, amém? Quem aqui não pecou essa semana, levanta a mão. Vou baixar a minha. É. Nós somos pecadores, irmãos. Regenerados. Mas não amantes do pecado. Nós devemos tratar o pecado como Deus trata. Deus odeia o pecado. Portanto, nos tornarmos boas referências em questões espirituais para que as pessoas possam nos ter como modelo a ser seguido. Por isso que essa igreja, ela começou tão bem e ela deu certo, se tornou um modelo.
Em terceiro lugar, por que essa igreja se tornou um modelo? É uma igreja que entendeu que foi escolhida por Deus, é uma igreja que ela teve como base o Evangelho, teve boa referência espiritual a quem imitar, o apóstolo e a sua comitiva, e esta igreja tinha um coração ensinável. Versículo de número 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muitas aflições, as aflições aqui são as perseguições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Coração ensinável. Irmãos, para nos tornarmos uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença, precisamos ser uma igreja de pessoas com corações ensináveis. Não há lugar para a igreja do Senhor a dura cerviz. Dura cerviz é aquele osso que tem aqui na cervical, que não permite com que as pessoas dobrem ou se dobrem. Nós precisamos, irmãos, ter a palavra de Deus, de fato, como regra de fé e prática, aplicar a palavra de Deus aos nossos corações e vivermos aquilo que nós temos aprendido do Senhor. A ênfase do Evangelho de Jesus não está em conhecermos o Evangelho. A ênfase do Evangelho de Jesus está em conhecer e praticar daquilo que conhecemos, porque mais importante do que conhecer é praticar daquilo que conhecemos. Não podemos ser inchados no conhecimento e vazios nas obras, irmãos. Nós precisamos viver para o Senhor. E não é viver dentro de um legalismo, dentro de uma caixinha religiosa, dentro de uma bula religiosa. É amar ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. É servir ao Senhor porque Ele nos serviu primeiro, se entregando por nós. E hoje, como gratidão e fé, nós retribuímos, ainda que não poderemos nunca pagar o que Ele fez por nós, mas doando as nossas vidas e vivendo para a glória dEle. Viver para Deus é um privilégio, irmãos. Não é uma imposição, não é um código de leis. São princípios que norteiam as nossas vidas e que nos fazem ser parecidos com Cristo, moralmente, tendo vida ilibada. Pecadores, sim. Pessoas que dependem e precisam da graça de Deus e da misericórdia constantemente. Mas olhando para Deus, olhando para a palavra de Deus com um coração ensinável, querendo sempre aprender. Me lembrei, talvez você conheça, pastor Jeremias Pereira, da Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Ele conta que uma certa feita ele foi em um congresso. Ele e alguns outros pastores na África. Era uma conferência. E havia lá um pregador, e o pregador, todos os dias, em dado momento da palavra, o pregador dizia assim: você é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, senão vocês vão tudo para o inferno. Segundo dia, pregar, vocês são pecadores, vocês não arrependeram dos seus pecados, vocês vão tudo para o inferno. Terceiro dia, mesma coisa. O terceiro dia, o sujeito que estava do lado do pastor Jeremias Pereira, deu um cutucão dele e falou: rapaz, estou aguentando esse negócio não, hein? Sai lá do Brasil, vem para uma conferência aqui na África. 3 dias que esse homem está pregando isso, vocês são pecadores, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão tudo para o inferno.
Jeremias Pereira, presbiteriano, irmãos, olhou para ele e disse assim: rapaz, pior, toda vez que ele diz isso lá na frente, eu pergunto para mim mesmo: será que eu sou mesmo? Será que está tudo certinho? Nós somos batistas, irmãos, nós cremos que nós estamos seguros em Cristo também. Mas não pode servir para nós, desculpe, como muleta. Porque a mesma graça que nos salvou é a graça que nos direciona para vivermos em santidade, em santificação. É um privilégio viver para o Senhor. Coração ensinável. É olhar a Bíblia e ver o que precisa mudar em mim. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já estão cumprindo aquilo que Paulo preveu nas Escrituras. Estão fazendo deuses segundo as suas conveniências. Estão procurando líderes segundo aquilo que os seus ouvidos gostam de ouvir. Porque o Evangelho constrange, irmãos. O Evangelho nos tira da inércia, o Evangelho nos tira do comodismo, o Evangelho nos mostra onde nós precisamos mudar, o Evangelho nos tira do lugar de descanso e nos leva a tomar uma atitude quanto àquilo que nós estamos entendendo em Cristo. Portanto, irmãos, aquela igreja se tornou proeminente porque aquela igreja tinha um coração ensinável. Ela foi escolhida por Deus, ela teve boa referência de homens de Deus expondo o Evangelho, eles aprenderam nas Escrituras, mas eles também abriram o coração para isso, eles tiveram coração ou corações ensináveis. Amém? Aquela igreja, irmãos, ela foi tão importante, tão relevante, que como consequência de tudo isso que nós já expomos, ela se torna modelo, padrão a ser seguido. É como se nós pudéssemos dizer: olha, quer ser uma igreja segundo a vontade de Deus? Seja como a igreja de Tessalônica. Versículo 7 diz assim: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, verso 9, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Irmãos, aquela igreja se tornou tão ativa, tão proeminente, que mesmo sem uma liderança formada e com tão pouco tempo surgida, eles já montaram uma junta de missões. O texto está dizendo isso. Não foi necessário que ninguém chegasse, estimulasse os irmãos: olha, vocês têm que pregar o Evangelho na Acaia, vocês têm que pregar. Partiram deles, pois partindo de vocês, nós recebemos a notícia de que vocês já espalharam o Evangelho por toda a Macedônia e por toda a Acaia. E sobre isso nós não precisamos nem instruir vocês mais. O Senhor já instruiu diretamente. Vocês já colocaram a mão na massa, vocês já fizeram o que tinha que ser feito, e glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Uma igreja que entendeu o propósito de ser igreja. E por último, eu gostaria apenas de trazer 3 rápidas aplicações para os nossos corações, porque o versículo 3 nos mostra quais eram as qualidades daquela igreja. E quais as qualidades que nós, enquanto igreja, precisamos ter para realmente fazermos a diferença na sociedade na qual nós estamos vivendo. Versículo 3 diz assim: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da Irmãos, vou dizer novamente, a ênfase do Evangelho
de Jesus é a prática. Eu creio e demonstro que eu creio quando eu faço. Pastor, eu creio muito na Bíblia. Eu creio que a palavra de Deus, eu creio que ela é regra de fé e prática. Mas se eu não leio, se eu não estudo, se eu não me dedico a ela, eu não creio. Pastor, eu creio muito que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Se não oramos, nós estamos dizendo que nós não cremos. O trabalho daqueles irmãos era o resultado da crença. O trabalho daqueles irmãos era resultado da fé. A fé que não nos leva a tomar uma atitude é uma fé morta. A fé, ela só é uma fé bíblica quando nós cremos, aplicamos e fazemos, irmãos. Pastor, eu creio que Deus nos mandou, a única coisa que Deus nos mandou fazer é fazer discípulos. Só isso que Jesus nos pediu para fazer, amém, irmãos? O resto é bônus, tocar, cantar. O que Jesus nos mandou fazer é discípulos. Se eu não faço discípulos, eu não creio. Eu creio que Jesus me mandou fazer discípulo, então eu vou orar por alguém, eu vou grudar em alguém, eu vou edificar alguém, eu vou gerar essa pessoa, como o apóstolo Paulo disse, com dores de parto, até que essa pessoa nasça de novo em Cristo Jesus. E eu vou discipular essa pessoa. Eu creio. O trabalho dos irmãos era resultado da fé, era resultante da fé. Eu creio, eu faço. Por isso que aquela igreja deu certo. Não era teoria. Eles entendiam e eles colocavam em prática. Segunda aplicação, como aquela igreja vivia. O trabalho de vocês que resulta da fé, e em segundo, do esforço motivado pelo amor. Não existe nada mais belo na igreja de Jesus do que o amor. Não existe igreja de Jesus que não ame. Se alguma instituição se declara igreja de Jesus, mas não ama, não é a igreja de Jesus. Pois o que motivou Deus a enviar o seu Filho, e o que motivou o Filho a ir para a cruz, foi o amor por mim e por você. O esforço motivado pelo... Quando eu amo, eu me esforço. Quando eu amo, eu me esforço. Quando eu amo, irmãos, eu dou um jeito, porque eu amo. Eu corro atrás, porque eu amo. Esforço é empregar força, é colocar força no negócio. E como que nós precisamos nos esforçar para ser igreja, irmãos? Ser igreja não é fácil não, irmãos. É um negócio difícil demais. O melhor de todos os pastores, o Supremo Pastor, andou com 12, um não prestava. E os outros 11 eram muito ruinzinhos. Jesus teve um trabalho terrível para colocar aqueles homens no prumo. O mais chegado deles, na hora que viu o negócio pegando, negou Jesus. Mas como Jesus havia escolhido ele, Jesus ressurreto foi atrás de Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te gosto. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te gosto, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Você está pronto, Pedro? Eu te discipulei 3 anos, você já está pronto, você está preparado, apacenta agora o rebanho. Mas não foi fácil, irmãos.
Era um homem sanguíneo, cortou a orelha de Malco, fraquejou na fé quando tentou andar sobre as águas, negou a Cristo, e isso sendo discipulado por Jesus, vendo milagre, vendo paralítico andar, vendo cego ver. Jesus teve que se esforçar para forjar em Pedro o caráter que ele queria para que Pedro pudesse apacentar suas ovelhas. E nós precisamos, para viver comunidade de fé, nós precisamos nos esforçar porque nós nos amamos, irmãos. Perdoar o outro não é fácil. É fácil. Aquele que pisa no seu calo, aquele que gruda na sua goela. Tem. Mas é o que nós precisamos fazer, porque nós somos motivados pelo amor. Nós precisamos olhar para Cristo e ver que Cristo se esforçou em amor para que nós fôssemos forjados em Deus. O profeta diz que hoje Jesus vê com alegria o fruto de um trabalho danoso, fruto de um trabalho difícil. Nós temos as nossas diferenças, fomos criados em famílias diferentes, e a única coisa que nos faz dar certo, irmãos, como igreja, é o amor. Por isso que Jesus ele vai colocar o amor acima de todas as coisas, e resume toda a lei em 2 grandes mandamentos, que na verdade se tornam um: amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso relacionamento vertical, e amar ao próximo, aos nossos irmãos, ao próximo como a nós mesmos. E Jesus mais à frente aumenta ainda essa medida. Jesus ele vai dizer: olha, vocês não precisam amar ao próximo como a vocês mesmos, não. Vocês precisam amar ao próximo como eu amei a vocês. Agora a medida não é a minha medida, é como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Indo até a cruz. É até o lugar mais drástico, porque nós nos amamos. E nós só vamos conseguir perseverar e viver vida de igreja, irmãos, se nós nos amarmos. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Amém? Por último, a terceira característica que fez com que essa igreja se tornasse tão relevante. A primeira, o trabalho dos irmãos, que era resultado da fé. A segunda, o esforço, colocavam força para que a coisa desse certo, motivados pelo amor. E a terceira, a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um grande amigo que geralmente me manda uma mensagem quase todos os dias dizendo: bom é ter esperança. Pastor Jeová, bom é ter esperança. Irmãos, se o amor é a beleza da igreja, a esperança é que nos faz prosseguir. Antes de Jesus nós estávamos desesperançados, sem esperança neste mundo. Mas agora nós fomos esperançados em Deus e nós prosseguimos. A perseverança que é proveniente, irmãos, da esperança. Quando a igreja perde a esperança no que há de vir, deixamos de olhar para os céus e deixamos de aguardar o nosso Senhor, perde o sentido, irmãos. Perde o sentido de sermos igreja. No mundo nós passamos por muitas aflições, mas há uma promessa. E essa promessa que enche o nosso coração de esperança. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque lá não haverá dor. E as coisas velhas
já se passaram. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e esta igreja vivia perseverante, porque essa igreja não perdeu a esperança. Nós precisamos nos esperançar, irmãos. Pastor, mas está doído, a luta está grande, está para todo mundo, irmãos. Pedro vai dizer na sua carta: não pense que as aflições que vocês estão passando, elas somente com vocês. O mundo todo está sofrendo isso. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que vai piorar. Mas quando os nossos corações estão esperançados em Deus, nós deixamos de olhar para as coisas dessa vida, pelos encantos dessa vida, e fixamos os nossos olhos, o nosso alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai se manifestar nos céus para buscar a sua igreja. Ele vai se manifestar nos céus para nos levar para vivermos uma vida na eternidade com Ele. Esses irmãos, eles foram proeminentes, perseverantes, esses irmãos foram modelos, porque esses irmãos tinham essas características muito claras. Eles criam, eles trabalhavam, eles faziam, eles praticavam, eles se esforçavam para viver em amor. E eles agora viviam na esperança de que a qualquer momento Jesus iria se manifestar nos céus para buscar a sua igreja. Talvez nessa noite você já tenha até perdido essa esperança. Eu quero animar o seu coração. Não desista de ser igreja. Não desista de caminhar com Cristo. Faça das palavras de Pedro as suas palavras. Para onde nós iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. O versículo 10 diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Vamos nos esperançar, irmãos. A nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Deus já preparou tudo para que possamos viver eternamente com Ele. Tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer intacta e para sempre. Perseverem. Pastor, mas está difícil de correr, ande. Pastor, mas está difícil de andar, rasteje, mas não pare. Persevere, porque o final é um final glorioso para todos nós, amém? Vamos ficar de pé?